Olha só, quinta aula, já passamos de metade, mais da metade do curso, né? E eu espero que você esteja gostando, que você realmente esteja aproveitando todo esse conteúdo. Hoje, na aula 5, a gente vai falar sobre vivo com fome. Isso é normal? E a gente vai entender que a alimentação tem tudo a ver com isso. E a alimentação, aquilo que você escolhe para comer, interfere nessa questão da sua fome. Vivo com fome. Isso é normal? Primeiro eu vou explicar para vocês como que é a questão da fome, o que realmente nos causa fome. Principalmente a grande ingestão de carboidratos. Por que a gente come tanto carboidrato? Por que a gente gosta tanto de doces ou de salgados que a gente fala assim, nossa, eu não gosto de doce. Eu atendo muita gente que fala isso para mim. Eu não gosto de doce. Meu problema é uma macarronada, uma pizza, pão. Amo pão. Eu também, gente, adoro comer pão. Porém, todas as vezes que eu como pão, eu me sinto muito mal e eu sei que aquele pãozinho está me engordando. Eu tomo muito cuidado na hora de fazer minhas escolhas alimentares. Então, se eu preciso emagrecer, comer pão é uma coisa que não pode fazer parte do meu dia a dia. Então, de vez em quando, eu como umzinho. Sem problema, e sem culpa também, tá? A gente não pode entrar nessa de culpa. Ah, não, nunca mais eu posso, porque a nutricionista disse que eu não posso. E não é bem assim, tá? A escolha alimentar é sua, não é da nutricionista, mas ela só te orienta. Então, se você quer ter bom resultado, é bom você realmente ouvi-la. Mas a decisão é sempre sua, né? Então, quando você come pães, massas, doces, balas, alimentos com muito açúcar, o que vai acontecer? Esses alimentos, eles viram rapidamente glicose no seu sangue. Você percebe que, independente de ser massa ou doce, vai virar açúcar? Então, esses alimentos, eles contêm lá o amido, né? Um dos componentes dele lá, e que vira glicose. Quando isso acontece, o que acontece lá no seu corpinho? O seu pâncreas, coitado, vai dizer assim, olha, tem muita glicose, então começa a liberar muita insulina. Então, ele não sabe, bom, ela comeu 100 gramas de carboidrato, então deixa eu elaborar aqui para exatamente 100 gramas de carboidrato. O pâncreas vai produzir muito mais do que a quantidade que você precisa. Aí, o que acontece? Baixa a glicose, pronto, acabou a glicose. Pronto, acabou a glicose. E agora? O que ficou? Muita insulina. E quando a gente está com a insulina elevada no sangue, o que acontece? Essa insulina precisa de carboidrato. Você começa a sentir fome. Então, você começa a sentir muita fome. O organismo começa a liberar dopamina. Então, o que acontece nesse momento? Então, seu estoque de gordura vai aumentando e a sua dopamina vai diminuindo. E, geralmente, nesse momento, a pessoa começa a se sentir mais triste. Então, com a insulina muito alta, geralmente você pode ter crise de hipoglicemia e você precisa ter açúcar. Aí você vai lá e come mais açúcar. Só que você tinha um nível de insulina, você comeu mais glicose do que você realmente tinha de insulina. Aí o que o pâncreas faz? Ó, já tem mais glicose circulando, então vamos produzir mais insulina. E aí produz uma quantidade muito maior de insulina e aí vai ficar nesse ciclo. Aí você come de novo, sobe glicose, pâncreas produz insulina em excesso, absorve toda a glicose, fica muita insulina circulante, aí você vai sentir fome novamente. E isso é um ciclo vicioso, entende? Esse ciclo vicioso é o que faz você comer muito e sentir fome o tempo inteiro. E a fome emocional, que também é um vício, que começa lá na outra fome. Então, o teu organismo, o teu cérebro já sabe que comer doce ou comer aquele determinado alimento te dá prazer, te deixa feliz, aumenta os teus níveis de dopamina e você vai ficar neste ciclo de vício alimentar o tempo inteiro. E é isso que engorda. Eu tenho um amigo, ele é médico e ele trabalha muito essa questão. O nome dele é Dr. Jô Furlan. Ele está na internet e ele tem um canal no YouTube, enfim. E ele trabalha muito bem essa questão do emagrecimento cerebral. Porque ele foi obeso e ele precisou fazer uma cirurgia bariátrica. Ele não se via gordo. Até que um dia ele olhou uma foto que ele ficou chocado.
E ele começou todo um processo para sair da obesidade. E foi quando ele percebeu que ele era uma pessoa viciada em comida. Então, ele diz que não existe ex-gordo, existe um gordo em recuperação. E ele diz que hoje ele é esse gordo em recuperação permanente, né? É muito interessante. E como é que você resolve o problema lá do vício? Não do vício, tá? Do vício a gente vai falar depois. Mas desse ciclo da fome. Primeiro, na hora de você comer, você vai aprender a mastigar mais devagar, né? Lá no meu curso eu ensino uma técnica que não dá para ensinar aqui, porque essa técnica eu levo uma aula inteira explicando como que ela vai funcionar. Então, tem técnicas para você aprender a comer mais devagar. Uma outra técnica que ajuda muito é a atenção plena, e você precisa ter atenção plena. O que é esse negócio de atenção plena aqui? É você comer prestando atenção no sabor, na textura, mastigar o alimento de forma assim bem lenta, que vai lá no primeiro comer devagar, e você vai entendendo ali, olha, você vai olhando o seu prato, você vai namorando a sua comida, né? E aí você vai sentindo prazer em comer, coisa que geralmente as pessoas que comem muito rápido, elas não fazem. Dá preferência por alimentos crus, com mais fibra, porque a fibra, ela dá a sensação de saciedade. Então, aonde que você vai encontrar? Nas saladas de vegetais crus, né? Se você quiser, você pode acrescentar no seu prato uma colherinha de farelo de aveia, farelo de trigo, que é muito interessante. Você pode aumentar um pouco mais de proteína na sua dieta. As proteínas também, elas dão a saciedade, assim como alimentos com um pouco mais de teor de gordura, né? Você pode acrescentar também ao seu prato castanhas, ou não esquecendo do azeite de oliva, ou azeite de gergelim, que dá um sabor muito bom para quem gosta. Eu adoro, mas tem gente que não gosta do sabor porque acha forte. Diminuir os carboidratos refinados. Então, dá preferência pelos carboidratos integrais. Isso vai ajudar muito a você diminuir essa fome. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante, é você avaliar se você está com fome ou se você só está com vontade de comer. Então, se você estiver só com vontade de comer, dá para você deixar para comer depois, né? E como a gente resolve a fome emocional? Você vai ver que em nenhum momento eu falo da comida. Primeiro, você vai precisar entender o padrão que leva a você comer sem estar com fome. O que aconteceu naquele momento que te deu essa vontade de comer? Aquilo eu não sei, eu nem paro para pensar. Então, comece a pensar. Comece a perceber que tem alguma coisa que acontece, é como se fosse um gatilho, que te leva a ter vontade de comer. Não é só olhar para o alimento, isso também. Mas se você sentiu vontade de comer e você não está com fome, alguma coisa tem por trás. Pode ser uma emoção, pode ser um sentimento, pode ser um pensamento, alguma coisa que te leve. Então, existe um padrão. Outra coisa que ajuda muito é o exercício da respiração profunda. É uma coisa de 1 minutinho, gente, de verdade. Você para num lugar e faz uma respiração profunda, na verdade várias, né? Durante 1 minutinho. Isso vai tirar o teu pensamento daquela comida. Mudar o pensamento. De repente você está pensando alguma coisa que te levou à vontade, você muda o pensamento para uma outra coisa. Algo que te traga realmente momentos felizes, né? Que te traga felicidade, que te traga bem-estar. Ocupar a mente com coisas que tire você dessa emoção. De repente estou triste, ou estou pensando numa coisa ruim e tal. Então pensa em algo que seja bom, né? Se pensar no futuro para você te causa ansiedade, pensa no presente. O que você está fazendo agora? Porque o que mais nos leva à preocupação e ansiedade é ficar pensando no futuro. Mas o nosso futuro a gente constrói no momento do agora. Então aprende a fazer isso. E uma outra coisa, se tudo isso aí não está funcionando, você precisa de ajuda profissional, de um psicólogo, de um terapeuta. Existem muitos terapeutas holísticos que trabalham com essas questões e vão te ajudar. E para a aula de hoje, era isso. Eu espero que eu tenha ajudado você. Lá no meu curso, que vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 21,
tem um módulo só sobre emagrecimento, onde eu consigo falar mais sobre isso, inclusive dando ideias de dietas para você colocar em prática, muitas técnicas de pensamentos, como você mudar esse teu padrão de pensamento. Mas, por enquanto, você vai aproveitar todo o conteúdo que está aqui, aproveita essas dicas, porque tudo que está aqui já te ajuda bastante, desde a montagem do teu cardápio, entendendo o que você precisa comer, entendendo que você precisa entender o porquê que você sente tanta fome. Por que você está comendo além do que você precisa. E na próxima aula a gente vai falar como é que é essa situação de você preparar a refeição em casa, não dá certo? Você fica desnorteada, te toma tempo. Eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar bastante para que você possa realmente fazer sua refeição em casa sem neura, tá bom? Então, na aula de amanhã, não perca. Mais uma vez, muito obrigada pela interação de vocês aqui no grupo. Estou muito feliz e eu estou respondendo todas as perguntas. Me mandem mais perguntas, eu estou adorando responder a pergunta de vocês, tá bom? Então, muito obrigada e até a aula de amanhã.